Olá pessoal, agora vamos para a questão 9. Professor Ronaldo Gesser, professor de Física. Então, é dado um movimento cujo espaço S, medido na trajetória em metros a partir de uma origem, varia em função do tempo conforme a expressão espaço igual 10 menos 2t mais t ao quadrado sobre 2, onde os instantes t são medidos em segundos. Pergunta-se: determinar o tempo geral do movimento, determinar o espaço e a velocidade inicial e a aceleração escalar, determinar a função da velocidade escalar em relação ao tempo e verificar se o móvel muda de sentido e se ele muda, em qual espaço isso ocorre, né? Então vamos começar pelo início, certo? Em primeiro lugar, vamos identificar qual é esse tipo de movimento que está ocorrendo aqui. Se a gente observar aqui, eu tenho na equação, aqui na função, né, uma aceleração. Isso aqui é a função em relação de uma aceleração. Então, eu tenho um movimento uniformemente variado, certo? Então, já vou partir para as equações, para o meu formulário do movimento uniforme variado. Nas equações do movimento uniforme variado, eu tenho a função horária do movimento, é uma equação. Eu tenho a função da velocidade, eu tenho a equação de Torricelli, eu tenho a equação da aceleração. Qual dessas equações aqui se assemelha, né, com a equação dada no problema, né? Olha só, a equação da função horária do movimento, né, do espaço, né? S de espaço, S de espaço. Então eu vou trabalhar em cima dessa equação aqui, que se assemelha com essa equação aqui de cima do problema. Então, feito isso, identifiquei a equação, né, a função que eu vou utilizar. E eu pulei a letra A, que estava perguntando, né, qual é o tipo geral do movimento, e já fui para a questão B, onde eu quero descrever quem é o espaço, quem é a velocidade, quem é a aceleração. Então, peço desculpa só, voltando aqui para responder, né, qual é o tipo de movimento, determina o tipo geral do movimento. Então, como podemos ver, de acordo com essa equação aqui, de acordo com essa função, ela é um movimento uniforme variado, né? Pois olha só, como ela é semelhante à equação aqui, né, da função horária do movimento uniforme variado. Então, portanto, é um movimento uniforme variado. Agora sim eu vou partir para a questão B, né, onde eu vou determinar o espaço, a velocidade inicial e a aceleração escalar. Então, vou reescrever, como eu já identifiquei que é um movimento uniforme variado e que essa é a equação da função horária do movimento, né, do espaço, do deslocamento. Então, eu vou reescrever a equação, a fórmula original do movimento uniforme variado, a equação a função horária, desculpa, né, onde eu vou ter S, ou seja, espaço final igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Né? Aqui eu ainda simplifiquei mais ainda, descrevi quem é quem. Esse aqui é o espaço final, o espaço inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração e novamente tempo ao quadrado. Pega a equação, né, que o problema nos deu, que é S igual a 10 menos 2t mais t ao quadrado sobre 2. E olha só, vou fazer essa interligação aqui, ó. Quem é quem na equação, né? Então, esse aqui é o S, não tenho dúvida. O S inicial é o 10, né? Fica um debaixo do outro aqui. A velocidade inicial é quem? Menos 2. O T é de tempo. E a aceleração está aqui. Se não aparece nada aqui na frente da aceleração, significa o quê? Que ela é igual a 1, né? Porque se é 1, eu não preciso botar isso em evidência. Então, identificado isso, né, ele ainda nos pergunta quem é o espaço. Determina o espaço e a velocidade inicial. O espaço inicial está aqui na equação, vindo aqui, fazendo a correlação. Logo, o espaço inicial é igual a 10 metros. Velocidade inicial está aqui na nossa fórmula, na função que o problema nos deu. Então, o lugar de V inicial está o 2. Então, a velocidade inicial é menos 2 metros por segundo. E na aceleração, que deveria estar aqui, de acordo com a fórmula,
Se a gente olhar aqui, correlacionar, não tenho nada, logo significa que tem um número 1 aqui na frente. Se tem 1, ele não precisa estar em evidência. Então, a aceleração é 1 metro por segundo. Aí, partindo para a questão C, determine a função da velocidade escalar em relação ao tempo. Agora, ele quer o quê? Função da velocidade, não mais a função do movimento, ou seja, da função horária do espaço. Ele quer a função da velocidade. Aí vou lá para o nosso, como movimento uniforme variado, parto para a minha folha de equações do movimento uniforme variado e verifico quem é a função da velocidade no movimento uniforme, né? Variado, desculpa. A função da velocidade no movimento uniforme variado é igual a quem? Igual a velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, pega essa equação, reescrevi ela aqui, né? E agora o que eu vou fazer? V final igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Para eu conseguir determinar essa função, eu vou ter que substituir essas letras aqui da fórmula original da função do movimento, da função da velocidade do movimento uniforme variado. Velocidade permanece como V. Velocidade inicial eu já tinha encontrado, né, que era menos 2 metros por segundo. Então eu venho e substituo aqui. Aceleração eu também tinha encontrado já, né, que era 1 metro por segundo. Venho e substituo aqui também. Mas não tem nada aqui, professor. Claro, como a aceleração é igual a 1, eu substituo aqui e isso subtende-se que a aceleração é igual a 1, certo? E por fim, verifique se o móvel muda de sentido e se ele mudar, determine o espaço nesse instante. Então, quando que ele vai mudar de sentido no movimento uniforme variado? Quando a velocidade for igual a zero, certo? Ou seja, quando passar pela origem da velocidade. A origem da velocidade vai ser zero, certo? Como, por exemplo, se eu tivesse esse gráfico aqui, né? Um gráfico da velocidade em função do tempo. Ou melhor, aqui em cima, vamos supor, né? Eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo. Não é o gráfico, não são os dados da questão que a gente está analisando, mas é um exemplo de gráfico. Então, olha só aqui, ó. No instante t, por exemplo, quando t aqui é igual a 3 segundos, a velocidade dele é zero, né? Então, aqui é a origem, ó. Esse zero aqui é de origem. Então, quando a reta do gráfico toca nessa reta aqui, no eixo x, aqui, ó, bem aqui nessa reta, significa que aqui é zero. Então, ele está mudando o sentido, ele está mudando a sua velocidade. Na parte de cima, a velocidade é positiva, né? Do gráfico. Na parte de baixo aqui, desculpa, ela vai ser uma velocidade negativa. Olha só, olha aqui no lado do eixo de velocidade. De 0 para baixo, negativo, velocidade negativa. Do 0 para cima, velocidade positiva. Então, quando a velocidade for igual a zero, ó, no eixo 0 aqui, ó, no eixo x, aí sim ela vai mudar de sentido. E isso vai acontecer em que posição do espaço, né? Bom, em primeiro lugar, se eu quero saber em que posição do espaço isso vai acontecer, eu tenho que vir aqui para a minha equação da função horária do movimento, né? Do espaço, deslocamento. Mas para eu achar isso, eu preciso de quem? Preciso saber quem é o tempo, em primeiro lugar, né? Então, vamos lá, vamos com mais calma aqui na situação. Então, identificamos que ela vai mudar de sentido, porque o que ele perguntou? Verifique se o móvel muda de sentido e se ele mudar, determina o espaço nesse instante. Sim, ele muda de sentido quando velocidade for igual a zero. Aí, pela equação da função horária da velocidade, né? Vamos reescrever ela aqui. A gente tinha encontrado ela aqui em cima. Velocidade igual a menos 2 mais t. Então, eu digo que a velocidade final aqui é zero. É um instante em que ela vai mudar de posição. Menos 2 e t. Isolo o t. Então, o tempo vai ser, no tempo 2 segundos, ele vai mudar de sentido. E em qual espaço isso vai acontecer? Aí, como eu encontrei esse tempo, substituo o tempo da minha equação
da função do movimento, aqui da função horária, né? Então, reescrevo ela aqui, espaço igual a 10 menos 2t mais t ao quadrado sobre 2, que é essa equação original aqui de cima da função horária do movimento. E substituindo esse tempo aqui, ó, o t por 2, o que eu vou encontrar? Né? 10 menos 2 vezes 2, que é o tempo que substituir. Tempo ao quadrado aqui é 2 ao quadrado, né? Isso vai dar o quê? Vai dar igual a 10 menos 4 mais 4 sobre 2. Espaço igual a 10 menos 4 com mais 2. Espaço igual a 10 menos 2, né? Porque menos 4 com mais 2 dá menos 2. Logo, o espaço final, o espaço onde vai acontecer isso, que vai mudar de posição, é 8 metros. Correto?